Deixei o celular aqui gravando e vou contar para vocês o que significa aquela placa. Aquela placa laranja que vocês viram no stories anterior, elas são simbologias unificadas globalmente. Essas placas elas estão de acordo com uma padronização da Organização das Nações Unidas, a ONU. Mediante isso, se você for na China e você vê um produto, por exemplo, como esse, né, você vai ver que há os mesmos números, tá? Por exemplo, ali já tá fácil, é um caminhão de óleo diesel, tá escrito nas numerações da placa laranja 30 em cima e embaixo tá escrito 1202. Então 30 significa o quê? O número 3 é produto inflamável. Quando você tem um número subsequente, ali em cima pode ter até 4 números, tá? Não existe um número, naqueles números de cima não existe o 1. A gente chama de algoritmo. Os algarismos, Os algarismos do número de risco, você vai do 2 ao 9. E ele contém um X na categoria dele. Então, por exemplo, você pode ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada um respectivo a um risco específico. Se for 3, por exemplo, ele é um produto sendo líquido ou combustível inflamável. Hilton, qual a diferença de líquido inflamável e combustível inflamável? O ponto de fugor. O ponto de fugor desse produto. O que é ponto de fugor? O ponto de fugor é a menor temperatura que um produto começa a desprender gases e vapores. Sabe a mulherada que deixa a acetona de passar nas unhas abertas? E a acetona, quando vai ver, já foi embora? Pois é. Por quê? Porque ela tem um ponto de fugor muito baixo. Ela, numa temperatura, por exemplo, a 20 graus Celsius ambiental, ela evapora, vai embora. E o ponto de fugor desse produto, por exemplo, vai determinar se ele é um líquido inflamável ou um combustível inflamável. Para ser líquido inflamável, são produtos com ponto de fugor menor ou igual a 60 graus Celsius. Um produto que ele tem até 60 graus Celsius, 60,5 por aí, ele é considerado como líquido inflamável. Para ser um combustível inflamável, tem que ser maior que 60 graus Celsius, ou seja, 61, 62 até 95 graus Celsius. Aí é considerado um combustível inflamável, ok? São classificações que a gente usa para determinar o nível de inflamabilidade desse produto, né? E ali naquela placa laranja, ela vai falar sobre a parte de número de risco, na parte de cima. E na parte de baixo, ela vai falar o número do produto. Cada produto, como eu falei, a ONU ela vai determinar que cada produto ele tenha uma numeração específica. Então, por exemplo, 1202 é óleo diesel. Então, se você procurar as informações lá no formulário de registro de produtos químicos, você vai ver que o 1202 é óleo diesel. Newton, onde que é esse formulário? Bom, você pode procurar na internet alguns apps, né, do seu celular. Um deles se chama Produtos Perigosos. O Produtos Perigosos, por exemplo, você vai ter ele e você lá dentro faz o seu cadastro normal. Você baixa no seu celular primeiro, né? Você instala e você vai ter lá a relação de produto. Na relação de produto, se você botar 1202, você vai ver que ele vai falar que é óleo diesel, tá? Agora tem aquela outra placa que parece um triângulo, né? Aquela lá, ela vai falar do risco e vai falar da classe ou subclasse desse risco. Por exemplo, lá naquela placa, se você voltar os stories que eu mostrei, você vai ver que é uma placa triangular, onde ela tem uma chama em cima. Então tá falando que ali ele é um líquido inflamável, ok? Categoria 3. 3 significa inflamável. Só que aqui ficou faltando um detalhezinho na placa laranja para eu explicar. Eu falei que ela tem um 3, é inflamável. E o número da frente, ou seja, era o 0. Quando é 0, é que é ausência de risco subsequente. Por exemplo, eu posso ter um número 2, que é gás,
seja gás inflamável ou não, sendo gás tóxico também pode ser. Mas, por exemplo, se eu tivesse 32, ele poderia ser um líquido inflamável que desprende gases inflamáveis, ou se tivesse um 8 depois, 308, gases tóxicos. Perdão, 328. 3 inflamável, 2 gás, 8 tóxico, ok? Então, por exemplo, é assim que a gente vê a classificação, tá bom? E lá, quando eu mostrei a classe do risco na outra placa triangular, ela mostra a chama em cima e depois ela tem o número 3 embaixo, que é só inflamável. Se fosse 3.1, é classe 3 e subclasse 3.1, ok? Então, assim, são numerações que é importante a gente saber. Ah, Nilton, eu não sou da área de saúde e segurança do trabalho. Tudo bem, mas, por exemplo, você está dirigindo com a sua família numa viagem, você passa ou se presencia aí um acidente com um caminhão como esse, ou um veículo que tenha placas iguais ou parecidas a essa, como que a gente lê essas informações? Quando a gente vai tirar a habilitação, a gente aprende. Só que, por exemplo, é tão rápido que não dá tempo de você, às vezes, lembrar, né? Então, são pequenas coisas que, no efeito acumulativo, no dia a dia de você aprende uma coisa, aprende outra, você vai replicando esse conhecimento, né? Então, assim, aproveite, né, esse conhecimento que foi passado aqui e estude um pouco mais. Poxa, baixa esse aplicativo que se chama Produtos Perigosos. Se você não conseguir baixar o aplicativo, tem um livro, que é um livrinho pequenininho chamado ABIQUIM, ABIQUIM, ABIQUIM. O livro da ABIQUIM, que é a Associação Brasileira Química, lá ele contém essas informações. Você pode comprar no Mercado Livre, na Amazon, em qualquer lugar. Existem os atualizados, né? Você pode comprar 2025/2026, que já deve ter o atualizado desse ano, ou só 2025. Eu não sei, que eu não tenho esse aplicativo ou esse livro. Eu uso o software, tá? Então, mas você pode comprar o meio físico e se deter desse conhecimento. Garanto que vai ser muito válido, vai te ajudar no momento de emergência. Ter isso aí no carro faz toda a diferença, tá? Às vezes a gente bate muito na tecla, né? É o cinto de segurança, é a atenção 100% aqui, ficar focado. Mas, por exemplo, do que vai adiantar tudo isso se na hora que acontecer a emergência você não saber o que fazer, né? Então isso aí são coisas assim que você fala, pô, é verdade, eu não tinha pensado assim, não tinha analisado por esse lado. Então são coisas para se pensar, tá bom? Analisa tudo isso. Abraça esse conteúdo para você. Eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma. Tamo junto?